Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e na aventura de hoje a gente vai explorar a história de Cubatão. É um município aqui da Baixada Santista que tem uma história riquíssima ligada aos padres jesuítas, e a nossa aventura hoje ela está dividida em duas partes. Primeiro a gente vai explorar a Cachoeira do Perequê. A gente já veio aqui antes no canal, mas muito tempo atrás. A trilha foi reformulada, agora muito mais acessível. A gente vai explorar isso aqui porque fazia parte também das terras dos jesuítas. E depois a gente vai contar a história do Porto de Cubatão, remando pelo rio Cubatão. E então vamos explorar essa rica história aqui, relacionada à história da Capitania de São Vicente e também da industrialização do Parque de Cubatão. Vamos nessa! Esse aqui é o rio Perequê, ele vai desaguar lá no rio Cubatão. Agora a trilha vai passar para outra margem e a gente vai ter que fazer a travessia, mas é tranquilo. A presença dos padres jesuítas aqui na região remonta ao século XVI, meados do século XVI. Eles tiveram participação na Confederação dos Tamoios, eles tiveram uma participação muito efetiva aqui. Quando Martim Afonso de Souza chegou a São Vicente, iniciou a doação de terras de sesmarias para as pessoas de sua confiança. Podemos listar Pero Góes, Rui Pinto, Francisco Pinto, entre outros. Muitas dessas terras correspondiam ao atual município de Cubatão. Alguns anos mais tarde, os padres jesuítas chegaram à região e tiveram uma atuação fundamental no projeto de colonização de Portugal no Brasil. Por meio de doações, compras e até mesmo expropriações, os padres jesuítas adquiriram essas terras, que ficaram conhecidas como Fazenda Geral de Cubatão. Com o monopólio das terras na encosta da Serra do Mar, os padres jesuítas passaram a cobrar pela passagem e também por aluguéis de embarcações. Mas o esquema jesuíta dava tão certo que a coroa portuguesa manteve as cobranças através da instalação da alfândega. Esse trecho aqui é um dos trechos mais legais dessa trilha. Agora a gente vai passar encostadinho ali nas rochas. A Fundação Florestal colocou um cabo para auxiliar a passagem. Antigamente não tinha nada, tinha que passar por ali. E é sensacional esse cânion. O caminho que nós estamos percorrendo para alcançar a Cachoeira do Véu da Noiva era conhecido como Caminho do Padre José. Quando Martim Afonso subiu a serra junto a João Ramalho, possivelmente utilizou um caminho muito semelhante ao traçado da atual linha férrea Santos-Jundiaí, a funicular de Paranapiacaba. Esse caminho era conhecido como Trilha dos Tupiniquins. Por ser um caminho perigoso, devido a ataques de indígenas, logo o caminho mais utilizado passou a ser o Caminho do Padre José. Esse perigoso caminho foi utilizado até a construção da calçada do Lorena. Olha que cena incrível, hein? Os padres jesuítas, eles são muito criticados por conta da catequização dos povos indígenas. Mas uma coisa é certa, a gente tem que dar o braço a torcer.
eles foram muito corajosos na missão deles. Porque, por exemplo, aqui na nossa região a gente conta nos dedos das mãos a quantidade de padres que vieram para um território completamente desconhecido para adentrar essa mata, adentrar esse território e fazer a catequização dos povos indígenas. Eles tiveram muito sucesso até o momento em que eles atuaram aqui, dadas as condições que eles tiveram. E essa região é um exemplo disso, uma região de dificílimo acesso e que acabou sendo administrada pelos padres jesuítas na Fazenda Geral de Cubatão. Que história fantástica, que história incrível, e a gente tem um lugar desse aqui para contemplar e contar essas histórias. Agora a gente vai subir até a Cachoeira do Perequê e depois a gente volta até o Porto de Cubatão para falar um pouquinho mais sobre essa história. Devemos imaginar que nas primeiras décadas do século XVI foram instalados os engenhos de açúcar e, consequentemente, fazendas para o abastecimento das populações e das vilas. O transporte marítimo era muito utilizado no canal do estuário e nos rios da região, então poderíamos sair do Porto das Naus, do Porto do Tumiaru ou mesmo do Porto do Rei, em Praia Grande, e assim por diante, e chegar ao Porto Geral de Cubatão, e subir a serra passando pela cobrança dos padres jesuítas, pela trilha de Anchieta e também mais tarde pela calçada de Lorena. Cubatão é conhecida sim por ser um parque industrial, por ser uma cidade industrial, só que antes disso teve um relevante papel nessa história de interligação da Baixada Santista com o Planalto, porque, por exemplo, as embarcações saíam da Vila de Santos, da Vila de São Vicente, dos engenhos, do engenho de Jerônimo Leitão, por exemplo, lá em São Vicente, próximo à Ponte Pêncil, e vinham de remo até aqui, até as margens do rio Cubatão. E do rio Cubatão até aqui é uma caminhada rápida, uma caminhada de menos de 1 quilômetro até o início da subida da Serra do Mar através da calçada do Lorena. Então a gente já conhece a história da calçada. Por favor, quem ainda não assistiu, assista ao último vídeo sobre a calçada do Lorena, e agora a gente vai fazer o caminho inverso. Uma vez que a gente está aqui embaixo, a gente está às margens do rio Cubatão, saindo do monumento do Cruzeiro Quinhentista, a gente vai sair remando, como aquelas populações do período colonial, como os antigos caiçaras faziam, e vamos tentar chegar nos pontos aí da antiga Vila de São Vicente ou da antiga Vila de Santos. Talvez a gente consiga chegar até o Caminho do Rei.
Hora da gente deixar o Monza para trás e cair no rio, logo ali, ó. Ali? É. Bom, a gente está exatamente embaixo da Avenida 9 de Abril. Não é o melhor lugar que a gente tem para embarcar, mas a escolha desse lugar foi estratégica mesmo, porque Cubatão, ela cresce ao redor deste porto que ficava aqui, né? Os remadores saíam lá da Vila de Santos, do engenho de Jerônimo Leitão, do porto do Tumiaru, do Caminho do Rei, faziam todo esse trajeto aqui, provavelmente o dia inteiro remando, né, com as suas mercadorias, ou o contrário, o pessoal que descia da calçada do Lorena embarcava neste ponto aqui, onde hoje passa a Avenida 9 de Abril. Então a gente agora vai descer o Rio Cubatão, num contexto já de alta industrialização, de uma cidade industrial, e vamos apreciar um pouquinho dessa beleza nesse final de tarde. Vamos que vamos. Meu irmão já está preparado ali embaixo, já vai soltar o caiaque e eu vou de stand-up. Só que meu stand-up é inflável, encostou na ostra ou na pedra, furou. Essa vai ser a nossa preocupação, mas vamos nessa, vai dar tudo certo. Rio Cubatão é bem tranquilo, são várias cachoeiras, como por exemplo a Lagoa Azul, que forma esse rio aqui, são várias mesmo. E aqui nesse ponto ainda é água doce, mas eu não recomendo vocês fazerem esse teste. Cuidado aí, velho, o meu irmão colou aqui, ó. E aí a gente está no Rio Cubatão, até aqui tá tranquilo. Logo ali na frente a gente vai encontrar o Rio Perequê, que vem da cachoeira do Perequê, né? Tudo bem? Depois, passando o Rio Cubatão, a gente chega no Rio Cascalho. E aí sim, ali é um verdadeiro labirinto. Assim, não que a gente vá se perder, mas se você virar errado, como vocês podem ver aí no mapa, isso pode custar vários minutos ou até horas de remo para voltar para o caminho anterior. E depois a gente chega no Rio Casqueiro. E aí do Rio Casqueiro a gente já está quase chegando em São Vicente ali. Já fica uma boa para a gente acessar os antigos engenhos de açúcar. Então esse era o rolê da época do Brasil Colônia, né? E é engraçado que Cubatão, quando a gente pensa em Cubatão, dificilmente vem à mente da gente as cachoeiras, o roteiro histórico, o roteiro ecoturístico, como esse que a gente está fazendo aqui, porque Cubatão é muito marcada por esse período industrial, né? Pelo Parque Industrial de Cubatão. Inclusive as indústrias estão logo ali atrás, a gente vai chegar perto ali para vocês verem. Esse é o Rio Perequê, vem lá da Cachoeira do Perequê, se encontra com o Rio Cubatão e segue rio abaixo o Rio Cubatão. A gente vai até ali para ver aquela barragem ali na frente, provavelmente não dá para remar mais que aquilo e é algo construído, né? Aqui sofreu muita intervenção humana. Vamos lá, velho, vamos ver porque acho que dá para ir andando aqui, cara. Bora. Não sei se é natural ou não, mas parece que é rico em ferro aqui, ó. É cheiro de ferro mesmo na água, a água meio salobra. Olha só como é aqui o chão. Não sei se isso é por conta da industrialização, é natural aqui. E aí, ó, praiazinha, um verdadeiro paraíso aqui. Vou até dar um tibum ali. Depois a gente vai descer o Perequê de novo. Coisa atrás da gente aqui, o meu irmão tá falando que é fertilizante, que ele já trabalhou aqui, mas fica um cheiro de produto químico constante. E aquela casinha ali é captação de água, então eles ficam bombeando água direto do rio para usar lá dentro e depois de volta e sai ali mesmo a água lá.